Outras imagens aqui, a atividade de mineração ainda é muito forte, muitas famílias, cidades inteiras dependem ainda da extração do carvão, como você está vendo aqui, são minas que ainda estão abertas em atividade na região sul do estado. E 98% desse carvão extraído da região sul vai para onde? Vai para o complexo Jorge Lacerda, para virar energia elétrica. É isso mesmo, 98% de tudo que é extraído lá do sul catarinense vai para o complexo Jorge Lacerda. Só que agora a preocupação das famílias que dependem dessa atividade. O que está acontecendo? Quase 20 mil pessoas podem ficar sem emprego. Sabe por quê? A ENGIE, que é dona da usina, falou o seguinte: não vamos mais trabalhar com carvão. A nossa ideia é vender o complexo Jorge Lacerda. A preocupação dos mineiros e das famílias que dependem dessa atividade. A ENGIE, inclusive, conversou com a gente aqui do SCC Meio Dia. Vamos entender por que a usina pode ser fechada se não for vendida. O Marco Burgo vai contar para a gente agora quais soluções estão sendo encontradas para que mais de 20 mil empregos não sejam perdidos. A reportagem você vai acompanhar agora aqui no SCC Meio Dia, no ar. 98% do carvão produzido em Santa Catarina abastece a termoelétrica Jorge Lacerda no sul do estado. Ou seja, a manutenção das atividades nas 6 mineradoras do estado depende da atividade do complexo de Capivari de Baixo. Mas o futuro da indústria carbonífera vem sendo motivo de preocupação nos últimos anos. E essa preocupação aumentou em 2017, quando a ENGIE Brasil, gestora do complexo termoelétrico, anunciou a descarbonização da empresa. O possível fechamento do complexo, com capacidade geradora de 857 megawatts de energia, foi anunciado no final do ano passado. A empresa francesa apontou uma programação de desativação da usina de forma escalonada, a partir de 2023 até 2025. Em resumo, a termoelétrica pode ser desativada caso não haja um comprador. O auge do carvão em Santa Catarina foi na década de 80, quando mais de 12 mil mineiros trabalhavam no estado. Hoje são cerca de 2.800 mineiros. Mesmo com cenários bastante diferentes, o carvão continua sendo uma fonte de energia importante. Por isso, a possibilidade do fechamento da termoelétrica Jorge Lacerda, aqui em Capivari de Baixo, gera uma grande preocupação na economia catarinense. A operação da Jorge Lacerda envolve mais de 5 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos, além de um movimento de 5 bilhões na economia regional. Jorge Lacerda é o coração do sistema e da cadeia produtiva. Então, 97% do carvão produzido das minas vai para Jorge Lacerda. E também 92% do carvão transportado pela ferrovia vai para Jorge Lacerda. Então, se parar Jorge Lacerda, você para toda a cadeia produtiva, desempregando mais de 20 mil pessoas. E para evitar isso, um grupo de trabalho foi montado para achar um comprador para a termoelétrica. Lideranças políticas do estado tentam articular junto ao Ministério de Minas e Energia e também ao governo do estado alternativas para evitar a desativação. Uma delas veio à tona em fevereiro, quando a ENGIE assinou um contrato de 120 dias com a Fran Capital, grupo de investimentos de São Paulo, interessado na aquisição do complexo. O primeiro passo de tudo é ter um novo dono para Jorge Lacerda. E essa negociação está andando bem. Possivelmente em 60 dias a gente já tenha uma definição positiva. O que precisa nesse momento é que a gente consiga passar 2027. Precisa que a gente estenda a vida de Jorge Lacerda, a vida econômica de Jorge Lacerda, já que tem máquinas para operar até 2035 no mínimo. Então o que nós estamos trabalhando nesse momento é a extensão da CDE, que é a conta que torna a Jorge Lacerda competitiva no longo prazo, e essa extensão é de 27 até 2035 e tem que ser uma alteração legal. O CDE nada mais é do que a Conta de Desenvolvimento Energético, que, sendo estendida, permitirá um processo de transição legal para o novo comprador, sem precisar desativar a usina, evitando assim demissões e um possível rombo na economia do estado. Pelo menos 4 cidades do sul do estado têm minas de carvão: Içara, Siderópolis, Treviso e Lauro Miller. Em Uruçanga, uma mina deverá ser aberta ainda esse ano.
Criciúma, principal cidade do sul catarinense, foi conhecida como a capital brasileira do carvão no século passado, título hoje que pertence à cidade gaúcha de Candiota. Mesmo não tendo a mesma atividade de 40 anos atrás, a produção de carvão mineral segue sendo responsável por boa parte do PIB de 15 cidades da região sul do estado. O complexo Jorge Lacerda funcionando é muito importante porque mantém ativa as minas de carvão. E as minas funcionando, a ENGIE queimando carvão, nós vamos poder recuperar as áreas degradadas de décadas para trás. A paralisação das atividades geraria impactos terríveis para o Grande Sul catarinense. Primeiro, naturalmente, os impactos econômicos, uma vez que ela representa boa parte do PIB do Sul catarinense. Segundo, os impactos ambientais, porque nós sabemos que paralisadas as atividades, naturalmente que o financiamento de todos os programas de recuperação ambiental não teriam mais quem os bancasse e, naturalmente, ficaria um passivo ambiental gigantesco para todo o Grande Sul do estado. E ficaria também a incerteza sobre o futuro das mais de 20 mil famílias catarinenses que dependem do carvão mineral. A luta pela manutenção do complexo Jorge Lacerda de Capivari de Baixo também é nossa, do movimento sindical e dos trabalhadores ligados à cadeia produtiva. Pois estamos falando de mais de 21 mil postos de trabalho ligados diretamente à usina Jorge Lacerda. 12:03, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou ao governador Carlos Moisés, nesta quarta-feira em Brasília, que a ANEEL fará no dia 30 de junho leilão de energia para térmicas em operação. O complexo termoelétrico Jorge Lacerda também vai participar deste leilão. E, se obtiver sucesso, fica em operação até 2047, mantendo os mais de 20 mil empregos lá na região.